Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio na Fornalha Podcast. Estou aqui eu, Lucas, todo mundo já me conhece, Marcão sem o bigodinho. Fala galera. Hoje ele dá uma limpada aí, nosso irmãozão na fé, Tiagão. Galera, graça e paz, tudo bem? E hoje a gente vai começar de um jeito diferente, vocês podem ver que o quarto integrante aqui é o Espírito de Deus. Hoje a gente vai estar sendo conduzido, né? Que nem das outras vezes, claro, né? Mas dessa vez ele vai conduzir a gente mais. Vamos falar um pouco no nosso podcast, mas sem mais delongas, vamos entrar na palavra com o Thiago. E aí, Thiagão, qual vai ser a palavra? Lucas capítulo 5, versículo 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Amém. Amém. É interessante, né? Porque eles vinham de uma longa noite sem apanhar nada e Jesus vem para eles e fala: volta ao mar e lança a rede. E depois que eles fazem isso, o que acontece? Pega os peixes. A pesca milagrosa. A pesca milagrosa. A primeira pesca, né? Foi bem assim. E Aí ele, em seguida, não, mais pro final do capítulo, ou mais pro comecinho mesmo, né? Ele diz: não tem mais, de agora em diante serás pescador de homens. amém. E assim começam os primeiros discípulos. É de homens ou almas? Homens. Aqui na CF está escrito de homens, mas eu já vi alguns lugares falando de almas também. Entendi. Eu acho que eu só escutei de homens. Foi de almas. Mas o que tem assim? O que tem a ver no nosso podcast com essa palavra? Você sabe, não? Não? O Espírito já revelou o Thiago, né? A gente começou sem uma palavra aqui hoje. Verdade. A gente queria falar sobre o podcast, sobre a gente, mas a gente tem um princípio aqui, né? Um princípio que a gente carrega não só aqui, mas nas nossas vidas. Porque se não for de Deus, a gente nem quer saber. A gente está fora, né? A gente tem que estar empenhado em uma palavra. Então esse é a maior revelação pra gente no podcast aqui na Fornalha. E o Thiago pode explicar o que tem a ver com o nosso podcast. É engraçado porque Deus sempre fala nos detalhes, né? Eu olhava para essa passagem e você começou a cantar essa música aí Do peixinho. dos peixinhos. Eu tô assim, Deus quer que fale isso aqui então. E assim, depois que acontece esse episódio, são formados o quê? Os primeiros discípulos. Esses homens não eram discípulos até o momento. Esses Depois da homens, pesca. foi depois da pesca. Eles não estavam ali para levar a palavra de Deus. E quem estava no barco? Era Pedro. Era Simão Pedro. Quem mais estava no barco? Agora de cabeça eu não lembro. Era Tiago e João. Não sei se eram os três. Eu também não lembro. Mas levando a palavra porque a gente ia explicar hoje sobre o podcast na Fornalha, como começou, mas tem tudo a ver, porque do momento que a gente foi desafiado, né, na nossa congregação, nosso pastor desafiou a gente em fazer algo relevante na internet. Sim. E Deus plantou isso na gente, no podcast, né? E a partir do momento que a gente saiu com a rede em mar alto, a gente foi pescar homens, porque a gente tem muitos seguidores, a gente tem gente que visualiza, acompanha, gente que para a gente na rua, mas eu peço a Deus, se uma pessoa só for alimentada aqui e encontrar com Cristo, já a glória é dele. Amém. E eu vou ficar muito feliz com isso, eu acho verdade, né? E a gente saiu para pescar homens, Marcão. Até dentro dessa passagem, a gente fala assim: esses homens, se você parar para pensar, eles passaram a noite e não pegaram nada. E isso era o que? Era o trabalho deles. Em tese, eles ganhavam dinheiro com isso. É profissional da pesca. Era profissional da pesca. Então o cara passa a noite e não pesca nada. Aí vem Jesus E ajuda. e faz acontecer. Eles tinham tantos peixes, mas tantos peixes, que se você parar para pensar, se eles vendessem aquilo tudo, eles teriam dinheiro para muito, muito e muito tempo. E assim, quando a gente traz isso para os dias de hoje, para as pessoas comuns, será que
se Deus te desse, trazendo isso aqui para um contexto de dinheiro, te desse aí 10 milhões de reais, será que você estaria pregando a palavra de Deus? Será que você continuaria na obra de Deus? Ou você iria pegar os frutos de se viver uma vida dissoluta, uma vida boemia, como falam? Porque aqui no versículo 11 fala: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Quer dizer que eles não tinham nada, se tornaram milionários e pegaram aquela fortuna, deixaram por ali E seguiu e seguiram Cristo. É forte, né? Muito forte. Assim, é até uma reflexão pra gente. A gente busca tanta coisa, né? Muita coisa, assim, muita gente que... Eu conheço pessoas que entraram pra igreja, encontraram com Cristo, começou a melhorar a vida. E abandonou. Abandonou. A gente tem bastante exemplo, assim, que a gente Verdade. viu, né? A gente vê casos, né, de irmãos que oram para Deus melhorar a condição, para Deus dar condição. Ele dá um carrinho para ele poder transportar a família e ir pro culto. Aí o irmão consegue sai e fora. tá sem tempo de ir no culto, porque tem uma festa, tem não sei o que, tudo por causa daquela bênção. Olha só. Como é que você recebe a bênção do Senhor na sua vida, né? Talvez por isso que a gente não receba, assim, né? É complicado. É. E o que você tem para falar disso? Ah, só sei que eu não vou sair da presença nunca. E como é que você entrou com a presença? A história é muito doida. Vai entrevistar eu agora. Lógico, ele fala. É doido, é? Não, mas meu caso foi especial. Eu tenho uma tia, chama Roberta, veio de Monteiro. E a gente veio de um berço de outra religião, sabe? De família já. E um dia minha mãe é manicure, tia Roberta estava lá, tranquilão, chegou e fez um convite. Porque o nosso pastor, ele dava uma aula do cross. Entendeu? Crossfit? Crossfit, pra emagrecer, Malhação. essas paradas. Minha tia fazia parte do cross. Aí ele ganhou ela e ela foi ganhando a gente, entendeu? E depois disso só foi bênção. Minha mãe converteu primeiro, meu pai, depois fui eu. Demorei um pouquinho pra entender um pouco, mas depois... Deixa eu saber, mas muito, tá? E como que a sua vida mudou depois que você se converteu? Mudou muito. ficou mais bonito? Ô doido, até a aparência muda. Você vê foto minha antes, eu tô inteira. É mesmo? Só nariz e orelha. Só. E você me perguntou e você? Como é que foi A história do Thiagão É interessante, né? Porque eu tô lendo aqui, enquanto você tá falando, da cura do paralítico, né? E o paralítico, ele foi uma pessoa. O paralítico não andava e foi levado até Jesus pelos amigos dele, né? E acho que isso até bate um pouquinho com a minha história. Por quê? Eu tenho uma cunhada que passava por um momento difícil e a gente buscou ajuda de diversas formas para ela. Nenhuma ajuda deu certo. E a gente sempre foi assim, cabeça muito aberta, né? Certo dia falando assim, vamos levar numa igreja evangélica, quem sabe lá não ajuda. E é engraçado porque eu sou advogado e assim, até 2 anos atrás eu era católico. E mesmo sendo católico, sempre que eu tinha um cliente criminal, alguém que falava comigo, falava assim, de coração mesmo, eu quero mudar, não quero mais ficar nesse meio. Mesmo eu sendo católico, sem entender, eu dizia para a pessoa assim, procura uma igreja evangélica. Tem certeza que você vai largar esse problema, você está tendo, alguma coisa assim. E eu era católico. Eu já falava mal dos crentes, já. Eu tinha minhas visões distorcidas do evangelho. Só que nessa questão, eu não sei explicar porquê. Eu sempre tive certeza. Eu sei porquê, porque o povo evangélico ele é muito chato, né? Ele Se ele pegar Deus é surdo, ele não solta, não. na igreja, eu falava. Se ele pegar um negócio ali, ele não solta, não. Então, aí ele tem que dar certo. Voltando para isso, né? A gente foi, assistimos um culto, tava todo mundo lá, eu vi que as pessoas da minha família gostaram. O meu cunhado aqui que eu ia contar, porque ele já era evangélico, mas estava um tempo sem ir, né? Tava fácil. Acabou indo junto Tava também. feio, mas eu tava afastado. Irmãozinho. Oi?
Aí foi 1, 2, 3, 4 cultos e realmente a gente viu melhora nessa cunhada nossa. Viu que ela estava ficando bem, que a vida estava voltando para dentro dela. É impressionante isso. Então, Aí assim, pra mim naquele momento, acho que igual a maioria que assim, pronto, a medicação já foi aplicada e já teve efeito. Vamos parar por aqui. Só que aí a minha esposa gostou, queria continuar, colocava louvores, ela já sempre escutou louvores pra falar a verdade, mas colocava louvores aqui dentro de casa, aí eu confesso que no começo me irritou, eu olhava para aquele, ouvia aqueles louvores aqui dentro assim, pronto, agora vai virar. É porque crente é chato mesmo, né? Aí ela tá assim, não, mas se tu estiver gostando, vamos lá, eu quero conhecer, sentir e tal, e continuamos indo. E no começo me irritava bastante ficar indo. Aí assim, à medida que o tempo foi passando, a gente não percebe, mas o coração da gente também vai sendo quebrantado. Eu acho que igual Deus fez com o faraó de endurecer o coração, para uma real conversão, ele também faz isso com a gente. Talvez o meu coração foi bastante endurecido, porque eu tive grande resistência, até um certo preconceito no início de ir, mas ao longo do tempo a palavra foi transformando. Até que um dia eu me preparei bastante para poder pegar o pastor, mostrar que o que ele falava era tudo lorota. Chamei o pastor para vir aqui em casa tomar um café, né? E assim, para quem não sabe, a gente mora em cidades diferentes. E o pastor aceitou na hora. Ah, vou sim. Tô pronto, agora tem que receber. Eu disse, pronto, peguei o homem agora. Aí ele veio aqui pra casa, a gente conversou de 7 da tarde até 1, 2 horas da manhã. Doido, bate-papo, hein? Um bate-papo mesmo. E nesse dia eu me converti realmente, eu aceitei Jesus. Foi nesse dia então? Foi nesse dia. Mas você já tinha ido quanto tempo antes à igreja? Olha, a gente começou a ir na igreja, salvo engano, no começo de janeiro. Eu fui me converter em meados de março. Em março, eu não lembro a data exata, mas foi meados de março. Nossa, você lembra de tudo isso? Eu nem lembro. Também não. E eu tava participando desse negócio. Eu tava junto, né? Também não lembro de nada. Mas Cabeça nossa aqui. é interessante porque eu acho que Deus, ele tem uma conversa particular com todo mundo. Por quê? Igual eu li aqui agora, o paralítico, quando ele é levado ao encontro de Jesus, Jesus aplica uma cura sobre ele. Qual que é a doença do paralítico? Não andava. Não andava. Não andar. Só que a primeira cura de Jesus, ele fala assim, está no livro de Lucas também, capítulo 5, versículo 20. E vendo ele a fé deles quem? Dos amigos que cercavam o paralítico. Então eu era paralítico. Por quê? Por mim eu não ficaria ali. Mas pelos meus amigos, pela minha família, eu me mantive ali. Vendo a fé deles, disse-lhe: homem, os teus pecados te são perdoados. Olha só. E isso é forte, porque na hora que você entende isso, é libertador, sabe? É uma cura muito grande que a gente precisa, todo mundo precisa. Então, embora a gente tenha as nossas concepções, as nossas visões, Deus tem a visão dele. E isso é importante a gente entender também, porque os amigos queriam que ele voltasse a andar. Só que Jesus olhou para ele e falou: vou te curar do seu problema. Estou curando agora os seus pecados. E depois que ele é curado dos pecados, em volta dele tinham muitos fariseus, homens que conheciam a lei, homens que sabiam recitar a Bíblia, falar a Bíblia de cor e sorteado. E esses homens ficam olhando incrédulos com aquilo ali. E assim, é interessante porque Jesus fala o quê? Se os pecados estão perdoados, é algo interno, eu consigo te abrir e olhar se está mesmo perdoado? Não. Só tem como saber isso por fé. Só que aí Jesus vira e fala: o que é mais difícil? Curar os pecados ou fazer um homem voltar a andar? Para provar que o Filho de Deus tem poder aqui na terra, aí ele cura o paralítico para ele voltar a andar. E todo milagre é o quê? Toda bênção é o quê? Não é para uma pessoa exclusiva. Você vê que toda bênção tem um propósito maior. É igual a gente. Tudo que a gente faz com a nossa conversão é para poder atingir mais pessoas, é para curar as pessoas em volta. Porque Jesus curou o paralítico. Ele voltou a andar.
Só que ao mesmo tempo, se você continuar no versículo, você vê que também foi curado o coração dos fariseus. Porque ali a fé deles foi restaurada, quando eles viram parar de andar. Se o cara está andando, também curou os pecados. Eles passam a acreditar nisso. Então, assim, eu acho que é nesse ritmo que eu entrei para a fé. Olha só. Forte, hein? E você, Lucas? Nossa. Eu nem lembro quando eu me converti, mas eu vou contar a história. Eu tenho um amigo meu que hoje ele é pastor, César, São Paulo. Ele está passando uma situação difícil lá, mas Deus tem vitória para ele. Ele era da igreja chamada Água Viva, lá em São Paulo, Mauá. E eu trabalhava com ele na loja. E eu sempre fui um cara gozador, brincalhão, sempre fui. E eu ficava, César, me leva na igreja, cara. Mas pra fazer raiva nele, nem era pra mim não, né? É pra fazer raiva. Aí o cara assim, me leva na igreja, porque ele era tipo o Marcão, assim, né? O Marcão chega lá no serviço dele, ele é o... Como é que é o seu apelido lá? É o Coroinha. Ele chega lá e quer pregar. E o César era assim, né? E, só que eu ficava provocando, né? E chegou um tempo que uma menina lá, Cristiane, falou, hoje vai ter uma festa lá na igreja. Olha só. Você tinha quantos anos? Ah, eu acho que eu tinha uns 18 para 19 anos. Aí, olha a minha cabeça de doido, né? Cabeça não, né? O espírito conduz a gente de forma... Aí eu peguei e falei assim, eu não sei se o meu espírito já via Deus na vida dele, né? E eu precisava daquilo. Aí eu peguei e falei assim, ó, eu vou na festa lá só pra impressionar o César. Só vai falar que Só pra sacanear. Olha, só pra falar que eu fui. Aí eu cheguei lá na festa, bati nas costas dele lá e tal, e tinha um líder lá espiritual lá, lá a igreja em células. Tem líderes pra célula, né? E eu esqueci o nome do líder lá, mas ele falou assim, eu contei que eu fui na igreja só pra, né? Porque eu pedi o César e tal, e o César acabou como ruim ainda, só que nisso aí o líder espiritual falou assim, ah César, já que você fez assim, então você que vai ser líder espiritual do Lucas. Ele meio que consagrou o César a ser meu líder espiritual. E assim eu comecei a caminhar na fé, entendeu? Aí teve um tempo muito de tribulação na minha vida, que eu fui num retiro há 3 dias na igreja. Eu só vinha em casa para dormir e voltava. Só que no último dia eu não pude ir por motivos pessoais. Aí fui levantar da cama e não consegui sair. Por quê? Oi? Alguma coisa me segurou na cama, só que eu ouvia o barulho, eu tentava falar, eu ouvia o barulho de fogo, eu não conseguia me mover. E eu pensei comigo, Deus, o que está acontecendo? Mas não fiquei com medo. Mas que ele estava até... não estava num ambiente de terror, né? Você viu que ali não era um... Você não sentia medo, não? Não sentia medo, não era um caso ali de possessão nem nada, né? Mas eu sentia aquele queimando por dentro, e eu falando e tentando orar, mas não conseguia levantar. Toda vez que eu ia levantar alguma coisa, colocava a mão no meu peito. Não, só segurou assim, não fez, né, aquela força. E eu dormi ali, aí eu expliquei pra... Ela é Valquíria, o nome dela, ela era gerente das lojas lá em São Paulo. Eu acho que até hoje. E ela, assim, eu era rodeado por crente, né? Só que eu era muito avacalhado, né? Então ninguém acreditava em mim, nada, né? Aí eu falei, se eu contar pro César isso aí, ele vai achar que eu tô doido. Vai ficar cheio de... Olha, ele vai achar que eu tô zoando, né? sacanagem, né? Aí eu falei assim, não vou falar nada. Aí eu falei, eu vou falar com a Valquíria, que ela é mais experiente, ela já mais velha e tal. Aí eu fui e falei com a Valquíria. Aí ela falou assim, ela é a igreja Casarão, lá em São Paulo também. Aí ela foi conversou com o pastor dela. E o pastor dela falou assim, o Lucas era para ele ser batizado com o Espírito Santo na igreja. Mas como ele não foi, não sei porquê, ele foi batizado na cama dele. Só que eu não punha muita fé nas coisas, porque eu não era. Minha conversão, eu não acredito numa conversão. Hoje o cara é ruim total e acabou, ele é bom. Eu não acredito muito nisso. É alguns casos que eu falo assim, não, realmente Deus teve que agir assim porque para ele não tinha outra escolha. Mas a minha conversão foi mais ao longo do tempo. Eu comecei a frequentar a igreja Água Viva, ir nos montes, e a gente começou, eu ia com o César a gente passou muita experiência com Deus, né? Assim, eu acho que eu nunca contei isso, né? Muito assim, nas visitas que a gente fazia, nas células. Eu fui ao monte, ele que foi comigo a primeira vez, levou.
Só que um tempo eu fiquei afastado de Deus, né? Eu fiquei um tempo afastado. E quando eu vim para Minas Gerais, foi porque minha esposa estava grávida da Maria, né? Que é a nossa diretora aqui. Oi. E assim, Deus falou muito comigo. E eu sabia que o meu propósito não estava em São Paulo. Aí o dia que eu vim visitar aqui, é de Deus. Eu voltei para lá, a Maria recém-nascida, eu falei, a gente tem que voltar e viver em Minas Gerais. E assim foi, só que eu fiquei muito tempo perdido. Muito tempo eu fui uma pessoa muito ruim, entendeu? Eu não sou aquele crente hipócrita também, esconde tudo que ele foi, sabe? Para Deus, ele pagou meus pecados e eu tenho que crer nisso. Só que eu não vou falar para você que eu esqueci. Jesus esqueceu. Mas eu tenho ciência de que se voltar o que eu plantei, provavelmente eu vou colher. Porque se eu não colher agora, eu vou colher lá na eternidade com ele. De alguma forma eu vou ter que pagar, porque eu não fui uma pessoa boa. Só que aí aconteceu o caso da gente voltar para a igreja. Quando a tia Beth, né, a missionária tia Beth esteve lá na confecção, né, que a gente começou aí implantou a palavra de novo no meu coração. E eu tive um chamado lá em São Paulo, que um pastor falou comigo uma vez. E eu fiquei guardado essa frase no meu íntimo. Não contei para ninguém e não vou contar, porque é revelação de Deus. E é uma aprovação de que eu sei que quando um homem é de Deus, ele vai falar daquele jeito para mim, entendeu? É uma frase que eu guardo, que só eu, Deus, sabe, e quem me entregou sabe também. Eu tinha recebido uma palavra em São Paulo e quando eu cheguei aqui em Minas Gerais, que eu voltei para a igreja, que o pastor Fabrício foi fazer oração para mim, ele me falou, ele não sabe, mas ele me falou a mesma frase que eu ouvi, né, 13 anos atrás lá. Aí eu sabia que era Deus me chamando para algo novo, né? Para algo melhor. E sabia também que talvez minha vida não... Se eu tivesse chegado aqui com a mesma conversão que eu estava em São Paulo e mantido meu coração em Deus, eu sei que hoje eu estaria bem mais firmado na fé do que hoje. Mas como as coisas são, né? A gente se perde e demora a se encontrar. Isso aí é os planos, né? É os planos de Deus, mas os planos de Deus são melhores que os nossos. Com certeza. A gente que se desvia do plano dele. Então eu vou ler 2 versículos para você e depois eu vou te falar algo que eu estava conversando com Deus ontem. O versículo 31, do mesmo capítulo. E Jesus respondendo-lhes, disse: Não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. E ontem eu conversava muito com Deus sobre essa questão de plantar e colher, porque eu também tenho os meus pecados e tenho as minhas colheitas por vir. E fico assim, gente, mas agora eu sou uma pessoa boa, o que eu fiz de ruim, como que vai me afetar? E é o que você falou, acredito eu, segundo o que eu senti no meu coração ontem. Jesus esquece, mas a gente não esquece o que a gente fez. E eu acho que isso já é uma grande forma de colheita, porque as nossas experiências, elas têm dupla função, tanto de manter no peito da gente a lembrança do que a gente fez, né? Como também servir de professor, de ensino, para que a gente consiga, a partir dessa experiência, fazer diferente. Então, assim, Deus não vai lançar uma bola de fogo na pessoa porque ela pecou e tirar ela da terra. Deus vai pegar aquela pessoa que pecou, vai mostrar para ela que ela pecou, vai fazer ela ter consciência de que ela pecou, para quê? Através dessa experiência, primeiro, ela não faça novamente, que sempre Jesus faz um milagre, ele vira e fala o quê? Não peques mais. E através dessa primeira experiência, dessa mudança, a pessoa ser um instrumento de Deus e ter até uma qualificação, uma especificação para determinados tipos de funções. Muitas vezes certas experiências nos tornam mais capazes do que outros que talvez estejam crus em certas áreas para prestar certa ajuda, prestar certo serviço. Entendi, tipo assim, o cara que se converteu no tráfico,
Exato. Aí é a área dele. Ele não vai esquecer a dor que ele causou. Não pode. Porque a lembrança dói. A lembrança é uma pena. A gente está muito ligado à questão da pena no judiciário. Na lei existe, claro que existe, mas essa pena é do homem. Essa pena não é de Deus. Não. A gente sabe que o sistema judiciário ele era para quê? Ressocializar, melhorar uma pessoa. Mas não é o que acontece sempre. Nem sempre uma pessoa que for punida legalmente vai sofrer uma conversão em conjunto. Muitos vão, muitos não. Então assim, algumas pessoas vão ser mortas lá dentro, outras podem sair piores. Claro que tem os que vão melhorar também. Com certeza. Mas a única conversão real, eu acredito que venha de Deus. E essa conversão, aliado a essa lembrança, essa dor, é o fogo que te faz Se te seguir mantém, né? e te mantém motivado. Até a gente lê uma palavra de exortação aqui, e não é sobre ela, mas é ligada a ela. A gente, quando olha para essas questões, a gente confunde muito misericórdia com justiça. Porque quando Deus te dá algo, em troca de algo que você fez, Ele está sendo justo. Isso é justiça. Eu estou te dando algo em troca de algo. Isso é justiça. Quando Deus te dá algo sem você merecer, isso é misericórdia, é a graça de Deus. E Ele só pode perdoar os nossos pecados por misericórdia. Pelo aquele que se arrepende, né? Pelo aquele que se arrepende. Até misericórdia em hebraico significa ventre, amor materno. E tem coisa maior do que o amor de Noé. Não, né? Então assim, é isso o amor de Deus com a gente. Olha só. Olha que loucura. E o podcast, como que surgiu? Como é que Vamos surgiu? falar na fornalha. Como é que Conta pra surgiu? gente, eu recebi uma ligação sua uma vez. Pessoal, vocês que estão aí, se estão gostando, dê um joinha aí, se inscreve, segue a gente nas redes sociais. Se você tiver alguma dúvida sobre o podcast, a gente vai estar respondendo aqui. Eu acredito, assim, tenho muitas dúvidas do que o pessoal pergunta, né, nas redes sociais pra mim. Que perguntam na rua também, muita gente prepara a gente, assim, principalmente no rodeiro, que a gente já é mais conhecido, aí o pessoal pergunta. E eu queria que você respondesse como é que surgiu. Eu recebi uma ligação sua. Eu acredito que o Espírito tenha falado alguma coisa com você. Não. Olha, assim, foi pelo desafio que o pastor lançou na igreja de estar, usando as redes sociais para pregar a palavra, né, para pregar o reino. E eu não sou, como é que se diz? Eu tô me impressionando comigo mesmo, porque eu não sou muito comunicativo assim. E depois que eu liguei pro Thiago, eu já tava com a resposta não, vamos gravar amanhã. Isso foi na quinta. Aí eu fui conversar com o Marcão, né, Marcão? Já tinha conversado até bom com a flexão. Eu e o Marco trabalhava, já tinha esse desejo, né? De criar e tal. tudo. Só que tudo isso aqui podia acontecer só por intermédio de Deus. Sim. Mas Deus manda anjos, pessoas pra somar com a obra, né? Você acha que tá sozinho, né? A gente acha. Só acha. Oi? Só acha, né? Aí Deus mandou ali a profeta ali, Mary. a Maria, que é a idealizadora, que cuida, como é que se diz? Diretora. Diretora de mídia, diretora de marketing, diretora social. É a dona, né? A dona. Né? A que tá cuidando é a Maria. O projeto é de Deus, mas quem cuida é a Maria. E quem não conhece ela, né? Se quiser seguir nas redes sociais, você quer vir cá? Dá um alô pro pessoal. Vem cá. Dá um salve. Que o pessoal já te conhece. Essa daí é a Maria Eduardo. É minha filha, ela é namorada do Marcos, sobrinha do Thiago. A gente está em família aqui. Mas por que eu quero deixar bem claro? Porque para você se sentir parte dessa família aqui também. Porque às vezes eu encontro gente na rua, Thiago, que fala assim, nossa, assisti o episódio lá e tal, foi muito bom. Eu sei que a pessoa que assistiu e recebeu a mensagem é porque ela fez parte da nossa família, né? Isso daí a nossa família só vai crescendo. E não é assim, todo mundo com o seu jeito, com seus, né, nossos irmãos de outras congregações, de outras religiões,
Porque tem gente de outra religião que... Tem gente que é inscrito e que discute com a gente, para a gente na rua para discutir uma palavra. Assim, o mais aprofundado na palavra aqui é o Thiago, né? O segundo é o Marcão, que é nada. lê muito a Bíblia. Mas é isso, Vocês querem responder algumas perguntas? Não, eu só queria comentar que a gente que não tinha um tema, eu acho que o tema de hoje é a conversão, né? A transformação do velho homem no novo. E deixa... Pode falar, pode tirar. Só por coincidência, não sei o que você vai falar, mas eu acho que vai... O Thiago sempre tem coincidência. O Espírito vai te cobrar, mas fala assim, nunca foi coincidência, Thiago. Eu ficava ali te ajudando. No versículo 37 está escrito: ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres, e entornará-se o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente são conservados. Olha só. E assim, eu acho que diante dos testemunhos, do que a gente está contando aqui hoje, é a transformação de odres velhos em novos odres aqui, para poder estar recebendo o Espírito, né? Enfim. E é tão de Deus que no dia a gente estava assim, com a cabeça meio confusa. O que a gente vai fazer? Como que a gente vai fazer? A gente saiu para gravar uns takes, uns videozinhos, pensando no tema. E do nada apareceu o irmão aqui na casa do Thiago. E a gente falou assim, não tem como ser coincidência, é de Deus. E a gente colocou ele como nosso primeiro convidado. Meu irmão Rico, um beijão. Abraço. E foi bênção, tá? Deus planejou tudo certinho, na hora certa, e a gente só agradece. faz. E respondendo algumas perguntas. Quem é o quarto integrante da Fornalha, Thiago? Vamos responder. Cristo. Sempre foi, sempre vai ser. E que nem o irmão Henrique ensinou a gente da primeira vez aqui, ele não é o quarto, mas sim o primeiro homem da Fornalha. É verdade. E a gente, é por obra dele, né, e por intermédio dele que a gente faz o podcast. Se você quer ouvir alguma coisa de Deus, escute a gente, né? Dê sua opinião também, que é muito válida, muita gente dá opinião, incríveis. Quem criou, né, foi obra do Espírito mesmo, né? Porque a gente só foi juntando o quebra-cabeça. Às vezes a gente... Outra coisa que vocês, assim, as pessoas me perguntam, é trabalhoso? Não sei, porque eu trabalho com a Maria. Mas eu vou te explicar uma coisa que eu aprendi e eu acho muito válido. O presente de Deus sempre vem com um trabalho. Mas não é pesado, né? Não é pesado, mas é sempre uma função. Então você não adianta você querer fazer o novo, mas você não plantar, né? Você não pegar no arado. Então a gente tem que se mover um pouquinho. A gente, né, vem gravar aqui, a gente sempre está procurando as pessoas para vir, pessoas interessantes. A gente tem uma lista extensa. Só que como a gente grava uma vez por semana, e a gente, para se reunir, assim, não tá fácil, né? Porque a gente sabe que os outros falam assim, a vida do crente é só perseguição. Não é, mas se você soubesse que eu tinha um tempo disponível aí, que eu conseguia fazer muita coisa, hoje eu não tenho. O meu tempo está sendo diminuído, eu não estou entendendo isso. Complicado. Responde algumas perguntas aí dos seus fãs. Pode falar qualquer um aí. Oi? Quais perguntas? Não, porque às vezes as pessoas perguntam na rua. Algo que te perguntaram, alguma dúvida que deixaram solta. Você tem algo para responder? Perguntaram por que falaram que foi o primeiro homem e não o quarto. E não o quarto. Porque, tipo assim, faz sentido, o Rick falou isso. Se fosse o último homem que entrasse, eu já teria morrido consumido, na porta, né? Verdade, né? Você vê que a Bíblia é muito específica em dizer que pegaram os homens mais fortes dali para levarem os três. E os homens se queimaram na porta da fornalha, né? Nem dentro. E os três, quando entram lá, nada acontece. Então, assim, Cristo já estava lá, preparando o ambiente. Já. Assim, e a gente não gosta de ler, tirar os textos do contexto, né? A gente lê quando a gente vai dar uma palavra na igreja. Para quem não sabe, o Thiago é pregador da palavra. O Marcão. Eu também sou, porque eu não me acho digno, nunca achei. Se você falar assim, o Lucas não é digno aí, eu vou receber com o maior prazer, irmão, porque eu sei que eu não sou.
Às vezes alguém vai falar, mas você sempre foi horrível. Eu falo, antes de conhecer Cristo, eu sempre fui mesmo. Eu não lembro de quem que é a frase, mas é um pregador importante, né? Tudo que é de bom em mim é Cristo. E o que é ruim é só eu mesmo. Exatamente. E a gente faz porque é ordenado fazer. Eu não sou... Eu já pensei muitas vezes, já disse meu pastor muitas vezes, quando ele fala assim, Lucas, eu vou te dar uma oportunidade lá na igreja. Eu fico pensando comigo mesmo em negar. O meu corpo fica, nega, fala que você não está pronto. O podcast também, a gente fica assim, a Maria, essa semana a gente deixou de atender a gente tem um grupo, a gente tentou, assim, a gente não respondeu ela ou não respondeu direito no grupo. E ela ficou brava porque o Senhor usa as pessoas para exortar a gente, né? Entendeu? Ele está assim, vai, se mexe, eu preciso que o evangelho seja pregado. E a gente se contém. É verdade. Né? Nossa, gente, vocês não querem falar nada, não? Eu tô achando que eu tô falando demais. Não, tá falando bem demais, velho. E qual que é o futuro do nosso podcast aí? Quem sabe? Levar a palavra de Deus. Levar a palavra de Deus. Qual que é nossas metas aí? Crescer bastante, né? Eu sonho longe, Marcão. Eu também. Mas eu sonho com o pé No na chão. palavra. A gente é firmado, né? Porque Deus colocou a gente firmado num lugar. A gente tem muitas perguntas de outras pessoas, de outras congregações. Eu acho muito válido trazer gente fora da nossa congregação. Porque a gente não é só a igreja, a palavra, a gente não é só o podcast na fornalha, né? A gente somos, né, integrantes de um reino. E a gente não se limita em congregações, porque a gente foi doutrinado a não se limitar, né? A gente sempre está sendo lançado, né? Que nem nosso pastor vai pregar na Uruguai, Argentina, né? Argentina. Foi esses dias para Goiás, né? Irmãos, né? O Felipe esteve aqui, ele é um pregador da palavra também. E quando eu já vi gente que, assim, eu acho que aquele irmão daquela congregação era bom para vocês levar, Lucas. Gente, você segue a gente nas redes sociais, dá um alô no Instagram, coloca o número dele aí. Verdade. Né? Não precisa passar o histórico da pessoa, porque se for de Deus, eu tenho certeza que Deus vai mover para a pessoa estar aqui. Verdade. A gente vai convidar. Talvez você fique assim, mas você não sabe nada da vida da pessoa, mas se a pessoa tiver de Deus para entregar para a gente, vai ser bem recebido. A gente está baseado na palavra. Porque a gente tem uma coisa que a gente foi até exortado por Deus, porque a gente traz uma palavra, e a gente estava sem uma hoje, por não ter um convidado, né? O quarto integrante está aqui, mas a gente hoje não tem um convidado, né? E Deus exortou a gente por isso, porque é para a honra e glória dele. A gente não, né? A gente só vem fazer nosso papel. Mas você que deseja, eu queria que aquele... Gente, coloca aí nos comentários, manda no direct aí, né? Que a gente vai entrar em contato, é muito válido isso. É engraçado você falar isso porque a gente acompanha, sem entrar em detalhes ou especificar certos casos, que o diabo ele é muito astuto no que ele faz. E o diabo, eu falo recentemente porque agora eu percebo com uma maior força, eu até discuti isso com a minha esposa ontem, eu vejo que as igrejas têm certa dificuldade em se comunicarem. Só que agora o diabo está usando de certas artimanhas para, além de tornar a comunicação entre igrejas difícil, também criar certa rixa e dividir as pessoas dentro da igreja. Então, assim, vamos orar, vamos ficar com o nosso coração mais em Deus, porque não é para a gente aceitar o errado, mas também não é para a gente julgar, porque o julgamento cabe a Deus, né? Uhum. A gente tava comentando isso no carro, né? Sobre Sobre ser o sal da terra, né? Porque a gente é aberto, conversamos com todos que têm uma palavra, necessitam de uma palavra. Irmão, se você me parar na rua e perguntar, você vai receber, porque Deus usa mesmo. E às vezes eu falo assim, nossa, eu não precisava ter falado aquilo, mas se Deus ordenou, não tem jeito. E a gente ser o sal da terra. Porque o sal, né, eu escutei isso do pastor Anderson numa pregação dele, ele fala assim, você ser o sal da terra, irmão, é uma coisa
né? Você veio para trazer até sabor, né? Uhum. Mas você ser um sal dentro do saleiro, você não vai fazer diferença nenhuma. Verdade. Oi? A gente tá salvar o feijão de todo mundo. Ele fala isso na pregação dele. Ele falou assim, né? Ele faz até uns cálculos lá que são. Eu não lembro direito o cálculo, né? Da pregação, mas ele falou que a gente é a maioria já de cristãos no Brasil. Cristãos evangélicos, não está falando dos católicos. Você imagina se unir os cristãos católicos. E, assim, dá mais do que metade do país. E você, irmão, você não ter força para unir as igrejas, para você decidir uma coisa boa para o país. Verdade. Ele falou, a gente tem sal para salgar esse feijão todo. É verdade, é. Só que a gente não consegue, por quê? Por essas diferenças, entendeu? A gente vê hoje pregadores caindo, não sei se você está muito na mídia, né? Tem gente que não gosta de assistir muito. Mais ou menos, eu sei por alto dos casos. Eu sempre estou nos canais lá que eu gosto de assistir lá, Crente Ligado, Papo com Óleo, esses canais que trazem um pouco da atualidade dos pregadores, né? Não assim, você se reflete lá não, eu só olho lá para ver a notícia, né? Eu tenho meus conceitos, eu não mudo eles de jeito nenhum. Talvez eu esteja até errado. E se você provar que eu esteja errado. Mas você vê tantas pessoas caindo com facilidade, pessoas que estavam lá em cima. Mas eu fico com, assim, né? Fico com pena porque as pessoas trabalham por reino. Você vê que a pessoa tem. Só que uma coisa que você tem que entender, e eu tenho que entender, a gente não nasceu para receber glória. Deus não colocou o ser humano na terra para receber glória. Ele não divide, né? Ele não divide. Ah, Deus é egoísta? É. Nessa parte ele é. A glória é dele. Já era. Então, se você quer ser um servo, quer ser um filho, a glória é dele. Você tem que entender, velho. Entendeu? A gente não foi feito para receber glória. Você pode ver aí muitas pessoas do meio cristão, evangélico, cara, e muita gente que não é do meio, você vê esses cantores famosos aí, né? Tem aí, você pode ver uma remessa de cantor sertanejo famoso que morre entre os 30 anos. Eles estão no auge, lá no topo, e do nada Deus carrega. Por quê? Porque a gente não foi. A gente não pode receber glória. Se você receber a glória que é dada a Deus, a adoração que é de Deus, meu irmão, você está. Não, você não está debaixo do mesmo. Entendeu? Você pode até levar a palavra, ela pode até. Eu já disse o Thiago já, tem gente que sabe conduzir o altar, eles sabem pregar a palavra, mas quando você vê que aconteceu alguma coisa ali e Deus não estava presente, por quê? Porque aquela pessoa está se glorificando. Eu já vi pregadores, eu já falei com você, Deus envergonhar pregadores na minha frente. E a gente tem quantos anos de ministério? 1 ano e meio, pouco mais de 1 ano e meio. Pouco mais de 1 ano e meio, por quê? Porque Deus não está condizente com aquilo. Deus não envergonha ninguém não, irmão. Deus não está condizente. Você está fazendo aquilo ali tudo e Deus simplesmente quer saber até onde você chega. Nem só de pão viverá o homem, né? Você entendeu como que funciona? Então não pense que você vai ser glorificado. Você tem que ir para pregar a palavra. Se o evangelho que você pega, ele... Teve uma pessoa que parou comigo para falar no podcast. Ele falou assim, Lucas, eu fiz a vida tudo errado. E essa pessoa tem a vida errada, irmão. Não vou dar o nome não, mas eu amo ela de coração. E eu tomando café e Deus falou assim, fala que há tempo. Aí eu falei assim, há tempo para arrependimento. Você tem chance ainda. Eu sei que a vida dela é difícil. Eu sei que para sair do que ela entrou é muito complicado. Mas para aquele que, né, aquele que reina, né, não é. É só você. O que acontece com o meio espiritual? Ele te pressiona ali para você ficar preso. Para você ficar preso, não acreditar que você não tem chance. E aquilo vai te mantendo preso. E cada dia que você está ali, mais você vai continuar mais preso. É incrível. Por isso que eu tô falando, se alguém parar na rua e eu, às vezes, conversar uma palavra comigo assim, e eu acabar respondendo, mas é por quê? Porque Deus pôs no meu coração. É verdade. A gente já falou isso aqui, mas é bom repetir por causa do que você falou. O diabo incute isso no homem. Adão, quando peca, ele se esconde. E Deus continua vindo para ele.
Já Davi, quando peca, todas as vezes ele corre para Deus e pede perdão. Então, assim, a gente tem que trabalhar com essa realidade. Ninguém que é cristão se tornou um ser não pecador. Nunca mais não vai pecar. Mas a diferença é o que você faz quando você peca. Para onde você corre? Porque o pecado te afasta de Deus. Você se esconde de Deus. E isso é um ciclo que vai se repetindo e cada vez você vai afundando mais e mais. É o famoso um abismo traz outro abismo. Mas a partir do momento que você entende que você não está sozinho, você tem Cristo, né? Que mesmo que você caia por pecado, você volte para Ele, você quebra esse ciclo. Você para de se afundar. Você para de se afundar. Mas sempre tem uma forma de voltar, né? Mas se você se manter muito ali, o buraco sempre vai ficar só afundando, afundando. Sempre mais fundo. E eu falei assim, Deus ser egoísmo, né? Vocês não vão entender errado, né, gente? Em adoração a Ele e glória a Ele, porque a Bíblia está aí e deixa bem claro. Ele falou, comeis de todas as árvores. Vou te falar que não tem buraco tão fundo que Deus não busca. Porque você pega Jonas foi engolido por uma baleia e foi para o fundo do mar. Imagina quão fundo ele não estava. E quando ele entendeu, quando ele se arrependeu de coração, a baleia vai e cospe ele em terra firme. Então assim, não tem buraco que a glória de Deus não alcance. Não alcance. Deus sempre há tempo de voltar. Sempre há tempo de voltar. Né? E você que pediu essa palavra aí, que receba de novo, em nome de Jesus. Eu sei que você vai estar assistindo, porque ela sempre fala, ó, eu assisti lá e eu achei isso. Eu falei, então, fala uma coisa mais. Eu só tô recebendo, cara. Fala antes de a gente poder encerrar aqui, ó. Nossa, eu tô recebendo hoje. Então encerra pra nós o episódio de hoje. Eu? Vamos embora. Sou muito grato por ter vocês aqui, por esse podcast, por dar honra e glória a Deus de coração. Vocês são os irmãos que Deus me deu. Sou muito grato mesmo, cara. Fico até emocionado de falar porque a gente entrou na congregação tudo junto e somando tão junto também. Eu quero agradecer você que está nos assistindo e colabora para o nosso crescimento. Que deixe o seu joinha, seu comentário. Caso você esteja precisando de alguma oração, algum pedido, manda nos comentários, a gente vai orar por você. Porque o nosso intuito é esse. Deus nos mandou aqui para ajudar os irmãos. Entendeu? Então, quero só agradecer e mandar um beijo a todo mundo. Aí, sim. Um abraço, um beijo, até a próxima. Fiquem com Deus. Um abraço, beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí.